A voz do segurança cortou a movimentada praça do centro como uma lâmina. Ei! Você não pode sentar aqui, velho. Esta é propriedade privada. Levante-se antes que eu chame a polícia. Maria Santos parou no mesmo instante, seus tênis gastos rangendo no piso de mármore polido. Ela viu o segurança fardado se impor sobre um idoso frágil, sentado na beira da fonte, óculos escuros cobrindo-lhe os olhos e uma bengala branca repousando sobre os joelhos. Por favor, senhor, sussurrou o homem cego, a voz quase engolida pelo burburinho da multidão. Só estou descansando. Não vou causar problemas. Não me importa o que você está fazendo. Está incomodando nossos clientes, rosnou o segurança, puxando o braço dele de forma brusca. Hora de sair. O peito de Maria se apertou. Aos 19 anos, ela já tinha visto crueldade demais para uma vida inteira. Depois de sair do sistema de acolhimento com nada além de um diploma do ensino médio e um trabalho de meio período na praça de alimentação, ela sabia o que era ser invisível, indesejada. Mas algo naquele momento parecia diferente. Errado. Os compradores elegantes passavam sem sequer olhar. Um empresário de terno caro desviou do idoso como se fosse um obstáculo, balançando a cabeça em desprezo. Duas mulheres com bolsas de grife cochichavam, apontando e franzindo a testa. Nojento resmungou uma delas. Por que não mantém esse tipo de gente longe de áreas decentes? Os ombros do homem caíram quando ele tentou se levantar, as mãos trêmulas procurando a bengala. O segurança, impaciente, bateu no rádio. Central, preciso de apoio na fonte principal. Um andarilho se recusa a cooperar. Foi então que Maria tomou uma decisão que mudaria tudo. Com licença, ela chamou, a voz mais firme do que sentia. Todos os olhares se voltaram para ela, inclusive o olhar frio do segurança. Algum problema aqui? Perguntou Maria, aproximando-se apesar do coração acelerado. Nada que você precise se preocupar, garota, bufou o segurança. Só estou tirando o lixo. A palavra lixo atingiu Maria como um tapa. Ela olhou para o rosto do homem cego, marcado, mas digno, roupas simples, porém limpas. A respiração dele era ofegante, e suas mãos tremiam não apenas pela idade, mas também pelo medo. Ele não é lixo, disse Maria em voz baixa. Ele é um ser humano. A multidão começou a se juntar, alguns já pegando o celular para gravar. O rosto do segurança ficou vermelho de raiva e vergonha. Escuta aqui, garotinha, não sei quem você pensa que amas. Eu sei exatamente quem eu sou, interrompeu Maria, surpresa com a própria ousadia. Sou alguém que não vai ficar parada assistindo você humilhar um idoso só porque ele quis se sentar. Ela se ajoelhou ao lado do homem, tocando de leve seu ombro. Senhor, o senhor está bem? Precisa de ajuda? Ele virou o rosto na direção da voz dela e, por um breve instante, algo brilhou por trás daqueles óculos escuros, algo que não combinava com o ar de fragilidade que mostrava. Obrigado, querida, disse suavemente. Você é muito bondosa. O segurança avançou de forma agressiva. Vocês dois precisam sair. Agora. Mas Maria não recuou. Ajudou o idoso a se levantar e percebeu como ele parecia surpreendentemente firme em pé. Sua postura, sua respiração, até a forma como mantinha a cabeça erguida pareciam diferentes. Nós vamos, disse Maria, apoiando o braço dele. Mas não porque você mandou, e sim porque é o certo. Enquanto se afastavam, a multidão se dispersou, a maioria voltando às compras como se nada tivesse acontecido. Mas Maria não conseguia se livrar da sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O que ela não sabia era que cada passo estava sendo registrado por câmeras escondidas, e que aquele homem aparentemente indefeso estava prestes a revelar um segredo que exporia a chocante verdade sobre quem realmente controlava aquela praça, e quem estava prestes a perder tudo. Se esta história de bondade inesperada e justiça oculta chamou sua atenção, inscreva-se em nosso canal, porque o que vem a seguir vai deixar você sem palavras. Enquanto se afastavam devagar da fonte, Maria sentia dezenas de olhos cravados em suas costas. A voz do segurança ecoava pela praça enquanto ele falava no rádio. Sim, Sr. Davidson, já resolvi a situação.
Tirei o mendigo e sua amiguinha. Tudo sob controle aqui. A mandíbula de Maria se contraiu. Ela guiou o idoso até um banco na entrada principal da praça, longe das câmeras e dos olhares julgadores. Sinto muito que o senhor tenha passado por isso, disse, ajudando-o a sentar. Aquele segurança não tinha o direito de tratá-lo assim. O homem virou o rosto na direção da voz dela e, novamente, Maria percebeu aquele estranho brilho por trás dos óculos escuros. Qual é o seu nome, querida? Maria Santos. E, por favor, não se desculpe pelo que aconteceu lá dentro. Nada daquilo foi culpa sua. Maria repetiu baixinho. Um nome bonito. Eu sou Edward. Edward Wilson. O jeito como ele disse o próprio nome fez Maria hesitar, como se o tivesse escolhido a dedo. Mas ela deixou passar. Provavelmente ainda estava abalado pelo confronto. O senhor tem para onde ir? Família? Amigos? Perguntou Maria, realmente preocupada. Os ombros de Edward caíram. Não tenho mais família. Tenho ficado no abrigo do centro quando há vaga. Hoje eu só queria sentar em paz por um momento. O coração de Maria apertou. Ela conhecia bem aquele abrigo, lotado, com pouco pessoal e uma fila de espera que durava meses. Ela mesma quase terminara lá quando saiu do sistema de acolhimento. O abrigo fica cheio quase todas as noites, disse em voz baixa. Eu sei porque eu quase. Ela parou, sem querer sobrecarregá-lo com a própria história. Mas Edward pareceu captar o que ficou subentendido. Você também já passou por tempos difíceis, disse com suavidade. Não era uma pergunta. Maria assentiu, esquecendo que ele não podia ver. Sim. Mas estou me virando. Trabalho na praça de alimentação ironicamente, no mesmo lugar que acabou de nos expulsar. Não é muito, mas paga um estúdio pequenininho. O que ela não contou foi que já estava atrasada para o turno porque parou para ajudá-lo. Não podia se dar a esse luxo. Sua gerente, Dona Shen, já a havia advertido sobre os problemas de atitude depois que Maria defendeu um cliente em situação de rua na semana passada. Você trabalha lá? Perguntou Edward, surpreso. E mesmo assim me defendeu, sabendo que poderia ter consequências? Às vezes, fazer o certo é mais importante do que baixar a cabeça, respondeu Maria, embora o estômago revirasse de preocupação com a bronca da chefe. Eles ficaram um momento em silêncio confortável, observando o fluxo de clientes elegantes entrando e saindo pelas portas de vidro. Maria notou como todos desviavam instintivamente do banco onde ela e Edward estavam, como se pobreza fosse contagiosa. Então ela ouviu, o segurança de antes, agora parado perto da entrada ao lado de um homem de terno grafite. O homem gesticulava furioso, o rosto vermelho de frustração. É o segurança que incomodou o senhor, sussurrou Maria. E acho que aquele é o chefe dele. A cabeça de Edward virou levemente na direção das vozes que vinham de longe. Eu disse para lidar com esse tipo de situação com mais discrição, Davidson dizia o homem de terno. A última coisa de que precisamos é de vídeos virais mostrando nossos seguranças hostilizando pessoas. Péssimo para a imagem. Desculpe, Sr. Richardson. Mas aquela garota peitou a minha autoridade, me fez parecer fraco diante de todo mundo. Ela precisa aprender o lugar dela. Richardson, Maria reconheceu o nome. Era o gerente-geral da praça, o responsável pelas novas políticas de experiência do cliente, que basicamente significavam manter indesejáveis longe das áreas de compras. O lugar dela? A voz de Richardson ficou gélida. Aquela funcionária da praça de alimentação? Davidson, quero que descubra tudo sobre ela. Histórico, referências, qualquer infração. Vamos cuidar disso como deve ser. O sangue de Maria gelou. Iriam atrás do emprego dela, do seu sustento, da única estabilidade que possuía, tudo porque mostrou humanidade a um idoso. A mão de Edward encontrou a dela no banco, o aperto firme e surpreendentemente seguro. Maria, preciso que me ouça com atenção. As coisas nem sempre são o que parecem. Antes que ela perguntasse o que ele queria dizer, o celular vibrou com uma mensagem de Dona Shen. Onde você está? Seu turno começou há 30 minutos. Último aviso.
O pânico a atravessou. Eu preciso ir, disse, levantando-se rápido. Já estou com problemas no trabalho. Espere, disse Edward, com uma urgência que a fez pausar. Antes de você voltar lá, há algo que precisa saber sobre mim, sobre este lugar. Mas Maria já se afastava, a mente disparada pelo medo de perder o emprego. Ela não viu Edward endireitar a postura ao ficar sozinho, nem tirar um telefone do bolso com naturalidade treinada. Também não reparou no sedã preto estacionado do outro lado da rua, nem no homem lá dentro fotografando tudo o que acontecerá. O que Maria estava prestes a descobrir é que seu simples gesto de bondade havia colocado em marcha uma cadeia de eventos que revelaria um escândalo de corrupção de milhões, e que o homem aparentemente indefeso que ela defendeu era a única pessoa com poder para derrubar tudo. Maria entrou às pressas pela porta dos funcionários da praça de alimentação, o coração disparado. O cheiro conhecido de gordura e produtos de limpeza a envolveu enquanto corria para registrar o ponto, já com 25 minutos de atraso. Santos! A voz cortante da dona Shen atravessou o barulho da cozinha. Meu escritório. Agora! O estômago de Maria afundou. Dona Shen estava atrás da mesa abarrotada, braços cruzados e uma expressão mais fria do que Maria já tinha visto. Esta é a 4ª vez que você se atrasa este mês, disse, sem levantar os olhos do formulário disciplinar que preenchia. E agora fiquei sabendo que você causou uma cena com a segurança. Eu não causei nada, protestou Maria. Só ajudei um idoso que estava sendo maltratado. Dona Shen levantou os olhos, estreitando-os. O Sr. Richardson me ligou pessoalmente. Disse que você atrapalhou as operações da segurança e criou um distúrbio que incomodou os clientes. Não foi isso que aconteceu. Está chamando o Sr. Richardson de mentiroso? A voz dela ficou perigosamente baixa. Maria engoliu a resposta. Não podia se dar ao luxo de perder aquele trabalho. Não, senhora. Ótimo. Porque o Sr. Richardson decidiu que seu emprego aqui, problemático. Este é seu último aviso, Santos. Mais um incidente, mais uma reclamação, até mesmo 1 minuto de atraso, e você está fora. Enquanto vestia o uniforme, suas mãos tremiam de raiva e medo. Pela janelinha de serviço, via a área principal da praça. Parecia cheia de seguranças agora, vasculhando a multidão com atenção redobrada. Seu primeiro cliente do dia era um rosto familiar. O Sr. Patterson, viúvo solitário que vinha toda terça-feira para tomar um café e conversar um pouco. Maria, você parece abatida, disse ele com gentileza, contando as moedas exatas da carteira gasta. Está tudo bem? Só um dia difícil, Sr. Patterson. Mas hoje o café é por minha conta. Os olhos dele se arregalaram. Oh, não precisa. Eu insisto, respondeu Maria, forçando um sorriso. Às vezes todos precisamos de um pouco de bondade. O que Maria não sabia era que o Sr. Patterson não era apenas um aposentado solitário. Ele era James Patterson, ex-jornalista investigativo do maior jornal da cidade, e vinha registrando em silêncio há meses as práticas discriminatórias da praça. Também tinha sido grande amigo de Edward Wilson por mais de 30 anos. Com o passar do dia, Maria notava cada vez mais segurança circulando pela praça de alimentação. Pareciam observar só a ela, cochichando nos rádios sempre que atendia clientes de aparência humilde. No intervalo, saiu para tomar ar e encontrou Edward sentado no mesmo banco onde o havia deixado horas antes. Você voltou, disse, sentando ao lado dele. Quis me certificar de que estava bem, respondeu Edward. Ouvi dizer que podem ter havido consequências por me ajudar. Maria riu amargamente. Estou por um fio no emprego. Mas, sabe? Eu faria de novo. Edward se virou em direção à sua voz. Por um momento, Maria jurou ter visto o movimento atrás dos óculos escuros. Maria, e se eu dissesse que a sua bondade de hoje vai mudar mais vidas do que você imagina? Eu diria que está me dando crédito demais. Não sou ninguém especial. É aí que você se engana, disse Edward baixinho. Às vezes, as pessoas mais poderosas do mundo são justamente aquelas que acreditam não ter poder algum. Antes que ela respondesse, o celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido.
A verdade sobre Richardson e a praça logo virá à tona. Sua coragem hoje foi a chave. Prepare-se. Um amigo. Maria encarou a tela, confusa. Edward, foi você? Mas quando levantou os olhos, o banco estava vazio. Edward havia sumido como se nunca tivesse estado ali. De volta à praça, percebeu algo estranho. O sedã preto de antes agora estava estacionado na área VIP, perto dos escritórios da gerência. Pelos vidros escuros, conseguiu vislumbrar alguém de terno caro falando ao telefone com gestos irritados. No fim do turno, Dona Shen se aproximou de sua estação com um sorriso satisfeito. Santos, talvez lhe interesse saber que o Sr. Richardson decidiu revisar pessoalmente todas as operações da praça de alimentação amanhã. Ele fará entrevistas com os funcionários para garantir que todos cumpram os novos padrões da praça. A ameaça era clara. Richardson vinha pessoalmente atrás do emprego dela. O que Maria não sabia era que Richardson já havia cometido um erro fatal. Sua perseguição a uma funcionária bondosa havia chamado a atenção de alguém que esperava há anos a oportunidade perfeita para expor a corrupção entranhada em cada nível da administração. E esse alguém estivera sentado num banco lá fora, registrando cuidadosamente cada política discriminatória, cada abuso, cada ato ilegal que Richardson achava poder esconder atrás de ternos caros e políticas corporativas. A revisão de amanhã não sairia como Richardson esperava. Porque o velho cego que Maria defenderá estava prestes a revelar que vira tudo desde o começo, e que tinha poder para derrubar não apenas Richardson, mas toda a rede de corrupção que ele representava. O jogo havia começado no instante em que Maria escolheu a bondade em vez da autopreservação. Agora todas as peças estavam prestes a se encaixar. Na manhã seguinte, Maria chegou ao trabalho e encontrou a praça tomada por uma movimentação incomum. SUVs pretos ocupavam o estacionamento da diretoria, e homens de terno caro circulavam pelos corredores carregando pastas e tablets. Richardson estava junto à fonte principal, onde havia ocorrido a cena do dia anterior, ajustando nervosamente a gravata enquanto falava com um grupo de executivos. Sua postura arrogante habitual parecia enfraquecida. Santos! A voz da Dona Shen estalou como um chicote. O Sr. Richardson quer vê-la na sala de conferências A. Agora. As pernas de Maria pesavam como chumbo quando atravessou a ala administrativa da praça. Nunca estivera naquela parte do prédio, mármore polido e janelas do chão ao teto, um contraste gritante com os espaços apertados reservados aos funcionários. Richardson estava sentado à cabeceira de uma imensa mesa de conferência, ladeado por dois homens de terno azul marinho que tinham cara de advogados. Seu sorriso era frio, predatório. Senhorita Santos, por favor, sente-se, disse Richardson, indicando uma cadeira estrategicamente posicionada para fazê-la parecer pequena e isolada. Acho que chegou a hora de falarmos sobre seu futuro aqui. Senhor, se isso é sobre ontem. Oh, é sim sobre ontem, interrompeu Richardson, puxando um tablet. Veja bem, revisamos seu histórico de emprego, francamente, é preocupante. Múltiplas reclamações sobre sua atitude, atrasos frequentes e agora interferência nas operações de segurança. Um dos homens deslizou um documento pela mesa. Este é um acordo de rescisão, disse friamente. Assine e receberá 2 semanas de indenização. Recuse e teremos que demiti-la por justa causa, sem indenização e com uma mancha permanente em seu currículo. Maria encarou os papéis, as mãos trêmulas. Era exatamente o que temia. Destruiriam sua vida por ter mostrado humanidade. Vou lhe dar um momento para pensar, disse Richardson, conferindo o relógio caro. Mas devo mencionar que já contatamos outros empregadores da região. Seria lamentável se sua fama de problemas de comportamento se espalhasse. A ameaça pairava no ar como veneno. Richardson pretendia arruinar todas as suas chances de trabalho. Foi então que as portas da sala se abriram com força. Isso não será necessário, Richardson. A cabeça de Maria se ergueu, chocada. Edward entrou com passos firmes, mas parecia outra pessoa. Sumiram as roupas gastas e os óculos escuros. Agora vestia um terno cinza grafite impecável, cabelos prateados alinhados e olhos vivos, cheios de autoridade.
Atrás dele vinha James Patterson, o cliente habitual do café, desta vez com uma câmera profissional e um gravador. 3 outros homens de ternos acompanhavam, exibindo distintivos de investigadores federais. O rosto de Richardson empalideceu. O que é isso? Segurança. Não se preocupe em chamar a segurança, respondeu Edward calmamente, sentando-se como se fosse dono do lugar. Porque, a partir desta manhã, eu sou. Ele colocou uma pasta de couro sobre a mesa e a abriu, revelando documentos que fizeram os advogados de Richardson se inclinarem alarmados. Permitam-me me apresentar direito, continuou. Sou Edward Wilson, CEO e acionista majoritário da Wilson Holdings. Concluímos a aquisição da Preston Plaza Corporation ontem à meia-noite. A boca de Maria se abriu. O homem sem teto que ela defenderá era um bilionário que acabará de comprar toda a praça. Isso é impossível, gaguejou Richardson. A Preston Plaza não está à venda. Eu teria sabido. Teria sabido se prestasse atenção a algo além dos seus joguinhos de poder, replicou Edward friamente. Estamos comprando ações discretamente há 18 meses. O espetáculo de ontem foi apenas a confirmação final de que precisávamos. James Patterson ergueu a câmera. Sr. Richardson, James Patterson, do City Herald. Estamos investigando denúncias de discriminação nesta praça há meses. O incidente de ontem, registrado por várias câmeras de segurança, estará na primeira página amanhã. Richardson se levantou num salto, o rosto vermelho de pânico. Isso é uma armação. Vocês não podem fazer isso. Na verdade, podemos, disse um dos agentes, mostrando sua credencial. Agente Morrison, FBI. Estamos aqui por denúncias de discriminação sistemática. Sua conversa com a senhorita Santos acaba de ser gravada, e suas ameaças configuram intimidação de testemunha. Edward voltou-se para Maria, a voz suave. Maria, quero que saiba que tudo o que Richardson ameaçou é ilegal. Colocar funcionários na lista negra por denunciarem discriminação é crime federal. Você me armou uma cilada. Gritou Richardson, apontando para Edward. Isso tudo foi armado. Não, respondeu Edward, levantando-se devagar. Isso foi justiça. Durante meses você usou seu cargo para humilhar e excluir pessoas que julgava indesejáveis. Ontem, vi você ordenar que hostilizassem um idoso cujo único crime foi sentar-se sendo pobre. Ele apontou para Maria. E esta jovem, que mostrou mais caráter em 5 minutos do que você em anos, teria sua vida arruinada apenas porque ousou tratar outro ser humano com dignidade. Os agentes avançaram sobre Richardson, que suava profusamente. Sr. Richardson, terá que nos acompanhar. Temos perguntas sobre irregularidades financeiras nas contas da praça. Quais irregularidades? Sua voz falhou. Engraçado sobre as câmeras de segurança, sorriu o agente Morrison. Elas gravam tudo. Inclusive suas reuniões com fornecedores que superfaturavam e lhe pagavam propina. Estamos montando um processo por fraude federal. Enquanto o levavam algemado para fora, Edward se voltou para Maria com um sorriso caloroso. Senhorita Santos, gostaria de lhe oferecer o cargo de diretora de Relações Comunitárias. Sua primeira tarefa será implementar uma política de tolerância zero contra a discriminação em todas as propriedades da Wilson Holdings. Maria o encarava, atônita. Eu não entendo. Como sabia que tudo isso aconteceria? Porque às vezes, a melhor forma de expor um sistema corrupto é observar como ele trata os indefesos, disse Edward, com brilho nos olhos. Você me mostrou quem era de verdade quando acreditou que eu não tinha nada a lhe oferecer. Com as sirenes soando lá fora e vans de notícias chegando ao estacionamento, Maria percebeu que seu simples ato de bondade fizera mais do que ajudar uma pessoa, derrubara toda uma rede de corrupção e crueldade. Mas mesmo enquanto a justiça finalmente se cumpria, ela não conseguia afastar a sensação de que aquilo era apenas o começo de algo muito maior do que jamais imaginara. 6 meses depois, Maria estava em seu novo escritório de canto, no 20º andar da sede da Wilson Holdings, olhando para a praça onde sua vida havia mudado para sempre.
O espaço onde antes servia café agora era um centro comunitário oferecendo assistência jurídica gratuita e treinamento profissional para quem precisasse. A transformação tinha sido rápida e decisiva. Richardson cumpria 18 meses em prisão federal por fraude e intimidação de testemunha. As práticas discriminatórias da segurança foram eliminadas da noite para o dia, substituídas por políticas que acolhiam todos, independentemente da aparência ou condição econômica. Dona Shen havia sido transferida discretamente depois que uma revisão revelou sua cumplicidade no tratamento discriminatório contra funcionários. O novo gerente da praça de alimentação, Carlos, era um ex-assistente social que priorizava a dignidade tanto da equipe quanto dos clientes. Senhorita Santos? Sua assistente bateu suavemente à porta. O Sr. Wilson está aqui para a revisão mensal. Edward entrou, não mais o homem frágil que ela conhecera, mas sim o empresário bem-sucedido que sempre fora. Ainda assim, seus olhos mantinham a mesma bondade que a levará a ajudá-lo naquele dia. Como estão indo nossos programas? Perguntou, sentando-se em frente à mesa dela. Maria sorriu, mostrando os relatórios em seu tablet. O programa de alcance comunitário já ajudou mais de 300 pessoas a conseguir emprego. A clínica jurídica gratuita atendeu 47 casos de discriminação e conseguimos mediar disputas que poderiam ter custado empregos ou moradias. E o fundo de bolsas? 15 estudantes de famílias de baixa renda estão cursando a faculdade com apoio total, disse Maria, orgulhosa. Incluindo 3 do mesmo sistema de acolhimento do qual eu saí. Edward assentiu, satisfeito. Você fez um trabalho extraordinário, Maria. Quando lhe ofereci esse cargo, esperava que trouxesse a mesma compaixão que mostrou comigo naquele dia. Você superou todas as expectativas. Maria recostou-se na cadeira, ainda surpresa com a mudança em sua vida. Nunca imaginei que ajudar uma pessoa pudesse levar a ajudar tantas outras. Esse é o poder da bondade, disse Edward. Ela cria ondas que se espalham além do que podemos enxergar. Sua decisão de me defender não apenas impediu a humilhação de um idoso, mas expôs um sistema que prejudicava centenas de pessoas. Uma batida suave os interrompeu. James Patterson entrou com um jornal na mão. Desculpem interromper, mas achei que gostariam de ver isso. A manchete dizia: Wilson Holdings nomeada empregadora do ano por programas revolucionários de igualdade no trabalho. A foto de Maria ilustrava o artigo, contando sua jornada de funcionária mal paga da praça de alimentação a diretora de relações comunitárias que transformará a responsabilidade social da empresa. Tem mais, disse James com um sorriso. A ex-assistente de Richardson ligou esta manhã. Ao que parece, ele foi colocado na lista negra para cargos de gestão em toda a cidade. Ninguém quer contratar alguém com esse histórico. A expressão de Edward permaneceu neutra, mas Maria percebeu um lampejo de satisfação em seus olhos. Às vezes, a melhor justiça é simplesmente permitir que as pessoas enfrentem as consequências naturais de suas escolhas. Quando Jamie saiu, Maria refletiu sobre como sua vida havia mudado. O estúdio apertado dera lugar a uma casa confortável. O medo constante de perder o emprego fora substituído pela segurança de um trabalho com propósito. Mas mais do que as mudanças materiais, o que mais a marcava era como aquilo havia transformado a percepção do seu próprio valor. Ela não era mais a garota invisível que saiu do sistema de acolhimento, era alguém capaz de gerar mudança real. Edward disse de repente: por que realmente escolheu testar as pessoas daquela forma? O senhor poderia ter investigado a praça por meios corporativos. Edward ficou em silêncio por um momento. Porque aprendi há muito tempo que não se conhece o verdadeiro caráter de alguém até ver como trata aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. A maioria passou direto naquele dia porque achou que eu não tinha valor. Você viu um ser humano que precisava de ajuda. Com o sol se pondo sobre a cidade, lançando luz dourada pelas janelas, Maria percebeu que sua história era maior que seu próprio sucesso. Era prova de que, em um mundo movido pela ganância e pela indiferença, um único ato de bondade ainda podia mudar tudo. A melhor vingança contra aqueles que tentaram destruí-la não era destruí-los de volta, mas construir algo belo e significativo que eles jamais poderiam imaginar.
Richardson tentará esmagar seu espírito, mas sem querer havia desencadeado sua maior vitória. Maria Santos havia aprendido que a verdadeira vitória não estava em derrubar os outros, mas em levantá-los, não nas aparências ou conexões, mas na compaixão que transforma vidas. Se esta história de justiça, transformação e poder da bondade inesperada te inspirou, inscreva-se em nosso canal para mais relatos que provam que, às vezes, os menores atos de coragem geram as maiores mudanças no mundo.